Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e nós estamos de volta com mais uma aula do curso Cyber Security Essentials, ou Fundamentos de Cibersegurança. Nessa aula de hoje, no capítulo 2, a gente vai apresentar para vocês o conceito do cubo de segurança cibernética. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Primeiro, a gente vai apresentar o cubo, né, as três dimensões do cubo de segurança. Depois, a gente vai ver a primeira dimensão, que é a dimensão dos princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Depois a gente vai ver o estado dos dados, né? A segunda dimensão é a que define o estado dos dados. E por final a gente vai ver a terceira dimensão, que é a dimensão onde a gente apresenta os poderes que podem ser usados, né? Então são as contramedidas de segurança e a estrutura de gerenciamento de segurança da TI. Então vamos lá, a gente vai dividir provavelmente essa aula em dois vídeos, né? O primeiro vídeo a gente vai estar apresentando aqui os primeiros três tópicos e, por fim, a gente vai apresentar as contramedidas e a estrutura de gerenciamento. Vamos para a primeira parte da nossa aula no primeiro vídeo. As três dimensões do cubo de segurança cibernética, né? Então, as três dimensões de segurança do cubo são: a primeira dimensão do cubo é a segurança que identifica os objetivos da proteção no mundo digital. Então, ter um objetivo é muito importante. Por quê? Porque os princípios oferecem foco e permitem que especialistas em segurança cibernéticas priorizem ações para proteger. E quais são esses sentidos, né? Quais são esses princípios? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Aí vem o segundo princípio. O mundo digital, ele é um mundo de dados, ele é feito de dados. E nós precisamos proteger esses dados. A segurança ela é baseada nesses dados que precisam ser protegidos. Então, a gente identificar qual o estado que aquele dado está, né? Para poder saber qual a medida de segurança adotar para cada estado de dado é essencial. Então, são os dados inativos ou armazenados, os dados em trânsito e os dados em processamento. E aí a gente tem a terceira dimensão do cubo, que é a dimensão que fala dos poderes, né? Os poderes que são usados para proteger o mundo cibernético. Então a gente tem três tipos de poderes. A gente tem os poderes tecnológicos, que são todos os dispositivos, software e produtos em geral, né? Que são utilizados na proteção contra os cybercriminosos. A gente tem o segundo poder, que são as políticas e as práticas. Aí estão as leis, aí estão as certificações, a ISO 27000, o ISAC, as boas práticas. Então, tudo isso está aí, está nesse segundo poder. E o terceiro poder são as pessoas. Pessoas que são conscientes e bem informadas para proteger esse mundo das ameaças virtuais. Então, a gente vai ver agora essa questão da tríade da CIA, né? CIA é um acrônimo dos três princípios, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Então, a gente tem aí então, tríade, né? O segundo poder, a gente vai ver agora mais a fundo a primeira dimensão, que é a primeira dimensão onde a gente fala tríade da CIA, é porque CIA é a abreviação, né, de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Como é do inglês, disponibilidade vem de avaliability, né, que é a disponibilidade ali. Tá? Então vamos lá, confidencialidade. A gente vai ver cada um dos três princípios: confidencialidade, disponibilidade e integridade. Vamos ao primeiro princípio, que é a confidencialidade. Confidencialidade tem a ver com a divulgação das informações, né? Ela impede a divulgação das informações para as pessoas, recursos ou processos não autorizados. Então é saber quem pode saber sobre o quê. É ter ali uma governança que me diz quem pode saber, quem tem autorização para ler cada tipo de dado, né? As organizações precisam treinar seus funcionários sobre as melhores práticas de proteção. Outra coisa importante aqui é isso aqui, ó. Um outro termo para confidencialidade é privacidade. Então a gente pode encontrar também esse termo privacidade, né?
Os métodos usados para garantir confidencialidades incluem criptografia, autenticação, controle de acesso, né? As empresas coletam um grande volume de dados e boa parte deles são confidenciais, né? Esses dados, desculpa, não são confidenciais, né? Esses dados, eles são dados que são abertos, são públicos. Então, é um nome, é um telefone, né? São dados que estão disponíveis. E a gente tem os dados que são confidenciais, né? Por exemplo, uma conta de banco, uma senha, isso são dados confidenciais. Então, a gente tem os dados não confidenciais e os dados confidenciais. Isso tem que ser medido aí, tem que saber exatamente qual dado é confidencial, qual não é, né? É, uma das formas de proteção e a forma mais assertiva de proteção é através de de um esquema de proteção de acesso, por exemplo, que impede o acesso não autorizado. É muito comum hoje usar esse conceito de AAA, né? O AAA, que esse AAA significa autenticação, autorização e accounting, né? Authentication, authorization e accounting. A autenticação verifica que a pessoa verifica a identidade da pessoa. Então, login e senha, por exemplo, faz parte dessa dimensão de autenticação, né? Depois eu tenho a dimensão de autorização, que me diz o que aquele login, uma vez que ele digitou a senha e deu certo, o que aquele login tem permissão de fazer. E o account é acompanhar isso, nada mais, nada menos do que acompanhar. É ter log ali, ter gente observando, ver se ele está fazendo o que é para ele fazer. Uma analogia para esse AAA, para esse conceito de AAA, é o cartão de crédito. Quando você vai passar um cartão de crédito, a primeira coisa que acontece é a autenticação. Por quê? Porque você passa o cartão na máquina e você precisa digitar uma senha. Essa senha garante que o dono do cartão é que está usando o cartão. Então, garante que você é você. Depois vem a autorização. O que é a autorização? É o cartão checar se você tem limite para fazer aquela operação que você está querendo fazer. Então você tem lá R$ 1.500 de limite disponível, você quer fazer uma compra de R$ 1.000, ele autoriza. Agora, se você tem R$ 1.500 para fazer uma compra e sua compra é de R$ 2.000, ele não vai autorizar. Ele vai dizer que aquilo está além da sua autorização, né? E por final, o accounting, que nada mais é do que a boleto, fatura do cartão que você recebe ou que você vê de forma digital, às vezes até instantânea, né? Hoje eu faço uma compra no meu cartão de manhã, na hora do almoço eu vou lá, sento na hora que eu estou almoçando, checo as minhas compras do cartão de crédito já aparecem ali. Então é um accounting, eu fico acompanhando, eu consigo acompanhar se o que eu estou fazendo está sendo registrado. Tá? Então é uma analogia, a gente faz a mesma coisa com redes, com meus dados, com a segurança cibernética, né? Eu faço authentication, authorization e accounting, tá? É, uma outra coisa é que as pessoas costumam confundir confidencialidade e privacidade. A gente disse que confidencialidade é igual a privacidade, mas nem sempre elas são a mesma coisa, né? Eu posso ter um dado que ele é privado, mas não é confidencial. Por exemplo, eu tenho o meu login do Facebook, onde eu tenho um montão de dado que não é confidencial, meu nome, né, com quem eu sou casado, meu telefone, são dados que são privados, porque eu decidi que são privados, eu não autorizei que eles fossem divulgados, mas ele não é confidencial, né? E é, é, tem dados que são confidenciais. Eu não quero, por exemplo, a minha senha do meu banco é confidencial. Eu não quero que ninguém saiba disso. Então, as informações confidenciais têm um status não público. A manutenção da confidencialidade é mais que um dever ético. A privacidade é um uso adequado dos dados. Então, ó, o dado privado é um uso adequado. Eu digo para o Facebook que eu não quero que meu dado seja exposto. E aí ele tem que respeitar isso. Apesar de ser um dado não confidencial. O meu nome não é confidencial, mas eu disse que eu não quero expor ele. Então ele é um dado privado, tá? É, o segundo princípio é o princípio da integridade, né? A integridade ele é um princípio, deixa eu passar minha câmera para cima um pouquinho aqui, ó. A integridade é a precisão, é a consistência e a confiabilidade dos dados.
em seu ciclo de vida. Então, eu tenho que garantir que os dados estão chegando na qualidade certa. Aqui, ó, integridade é qualidade, tá? Ou seja, o dado que sai da origem tem que estar chegando no destino da mesma forma. Isso é qualidade de entrega, né? Então, alguns métodos, por exemplo, incluem hashing, verificação de validação e verificações de validação dos dados, verificação de consistência dos dados e controle de acesso. Então, por exemplo, o hashing é uma foto que eu tiro dos dados, né? O hashing é eu pego o dado da origem e tiro uma foto, falo, ó, o dado é esse. Aí, quando eu recebo no destino, eu tiro outra foto. Tem que ser igual, porque se eu tinha uma foto na origem, uma foto do destino, e elas é o mesmo dado, as fotos têm que ser iguais. Tá? Então, isso é um hash. Então, ó, necessidade de integridade dos dados. A necessidade de integridade dos dados varia de acordo com a maneira como a empresa usa os dados, né? Óbvio, isso é óbvio. Por exemplo, o Facebook, ele não verifica meus dados. Eu posso entrar lá, falar que vou criar uma conta e criar uma conta com o nome Maria, 18 anos, morando em Recife. Ele não vai verificar. Então eu vou conseguir abrir essa conta. Agora, se eu entrar ali no Itaú e falar que eu me chamo Maria, que eu tenho 18 anos e moro em Recife, quero abrir uma conta, o Itaú vai tratar a integridade desses dados de uma maneira diferente. Ele vai checar, ele vai verificar, ele vai validar os dados. E aí eu não vou passar nesse conceito de validação dos dados, porque eu não sou Maria, eu não tenho 18 anos e eu não moro em Recife. Então, a necessidade varia de acordo com a empresa. A proteção da integridade dos dados é um desafio constante para a maioria das empresas. A perda da integridade dos dados pode tornar recursos de dados inteiros não confiáveis ou inutilizáveis. Por exemplo, se um montão de gente começa a abrir conta no Itaú, ou no Bradesco, ou em qualquer banco que seja, falsa, com perfil falso, daqui a pouco ninguém está mais confiando no perfil daquele banco, né, nos levantamentos daquele banco. Alguma coisa está errada, certo? Então, isso realmente precisa ter uma atenção especial da equipe de segurança. Verificações de integridade. Uma verificação de integridade é uma forma de medir consistência de uma coleta de dados, um arquivo, uma foto, um registro. A verificação de integridade realiza um processo de chamada de função hash, que tira um retrato dos dados em um momento específico. É aquilo que eu expliquei para vocês sobre hash. Eu tiro um retrato dos dados na origem, depois tiro um retrato dos dados no destino e comparo aqueles retratos. Tem que ser igual, tem que ser o mesmo dado. E por fim, a gente vai falar de disponibilidade. Disponibilidade é ter os dados disponíveis na hora que eu preciso, no tempo que eu preciso. Então, a disponibilidade de dados é um princípio usado para descrever a necessidade de manter a disponibilidade dos sistemas e serviços de informação o tempo todo. Ataques cibernéticos e falhas do sistema podem impedir o acesso a sistemas e serviços de informação. Então, por exemplo, um ataque de DDoS pode solicitar tanta coisa para um servidor que ele vai parar. Meu servidor não vai estar mais disponível, né? Ou um link pode ser tão requisitado ao ponto de consumir toda a largura de banda dele e eu não estar mais com esse link disponível. Então, alguns métodos são usados para poder mitigar esses ataques e ter uma disponibilidade sempre pronta, né? Sempre à disposição do cliente. Então, os métodos usados para garantir são redundância, backups, resiliências do sistema, manutenções de equipamentos, sistemas operacionais e softwares, planos de recuperação e planos de desastre. Né? Ó, sistemas de alta disponibilidade normalmente incluem três princípios de projeto: eliminar pontos únicos de falha, fornecer transação confiável e detectar falha à medida que elas ocorrem. Então, eu tenho que prevenir, eliminar e detectar. Tá?
existem 7, aqui ele fala, as organizações podem garantir a disponibilidade implementando os seguintes. Então, a gente tem alguns passos que a gente pode implementar para garantir a disponibilidade das organizações. Manutenção dos equipamentos, atualização de sistemas e do sistema operacional, backups de teste, planos para desastres, implementação de novas tecnologias, monitoramento de atividades em comum e testes para verificar a disponibilidade. Então, tudo isso aqui é utilizado na questão para manter a disponibilidade. Tá ok? Então, esses foram os 3 princípios que a gente estudou. Agora a gente vai ver o estado dos dados, que é uma outra vertente do cubo, né? Uma outra dimensão do meu cubo. São o estado dos dados. Os dados podem ser encontrados no estado inativo. Os dados inativos ou dados armazenados, eles estão em repouso. Normalmente estão armazenados num dispositivo de armazenamento, né? Existem alguns dispositivos de armazenamento, mas basicamente a gente vai ver 2 tipos, que é o armazenamento local e o armazenamento diretamente conectado. Né? O armazenamento local, o armazenamento local e o armazenamento em rede. O armazenamento local a gente chama de armazenamento diretamente conectado. Esse armazenamento diretamente conectado, normalmente, é o que está ligado na máquina, é o disco rígido, é o HD, é a memória, um disco flash, né? USB, um HD externo, mas são dispositivos ligados diretamente na nossa máquina. E a gente tem um armazenamento em rede. Né? O armazenamento pode ser também, a gente também pode ter uma redundância de armazenamento, uma matriz de redundância com RAID. O RAID eu posso aplicar de algumas formas, eu posso ter um espelhamento, eu posso ter os dados sendo distribuídos entre HDs diferentes, e o RAID fornece melhor desempenho para tolerância de falhas. Então, a gente deve, sempre que possível, implementar RAID nos nossos dispositivos. Um dispositivo de armazenamento em rede, a gente pode chamar de NAS, é um dispositivo de armazenamento conectado a uma rede que permite o armazenamento e a recuperação dos dados em um local centralizado por usuários de redes autorizados. Os dispositivos NAS são flexíveis e escaláveis, ou seja, os administradores podem aumentar a capacidade conforme necessário. E uma arquitetura voltada para armazenamento em rede é uma arquitetura que a gente chama de SAN. Né? SAN é Storage Area Network. Então, o SAN é um sistema que prepara a rede, prepara uma parte da rede que vai ser só para armazenamento. Né? Então, o sistema de SAN concentra-se a rede conectam-se à rede usando interfaces de alta disponibilidade, que permitem desempenho melhorado e a habilidade de conectar vários servidores em um mesmo repositório. Na verdade, existem até switches para data center específicos para SAN. Tá? A Cisco tem uma linha só para SAN. Então, essa questão dos dados inativos tem bastante coisa aí para a gente fazer e bastante coisa para a gente ver. Mas lembrando que esse curso ele é um curso básico de fundamentos, então a gente só está conhecendo os fundamentos. Né? Depois a gente tem os dados em trânsito. Os dados em trânsito, a gente tem basicamente 3 tipos aí de trânsito que a gente vai ver. Né? A gente tem o trânsito, que é o SnackerNet, que é nada mais nada menos que mover os dados fisicamente. Um HD, um disco rígido externo, né? Um HD externo, um pendrive, um CD. Então, tudo isso é uma forma de eu manipular os dados externamente, levando fisicamente de uma máquina para outra. A gente pode levar os dados através de uma rede cabeada, através do cabo, né, fibra ótica ou cobre, e a gente tem o cabo que transita nas redes sem fios, através de ondas de rádio. Né? Então, proteger os dados em trânsito talvez seja o maior desafio da equipe de segurança. Né? Porque ela precisa proteger
O sigilo dos dados. Criminosos virtuais podem capturar, salvar e roubar dados em trânsito, né, roubando um pendrive, capturando os pacotes que são destinados a um host com um sniffer. Né? Então, isso tudo pode ser feito por criminosos virtuais. A gente também tem que proteger a integridade dos dados, que os criminosos podem interceptar e alterar um dado. Né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma transação bancária. Se um criminoso consegue interceptar e alterar o número da minha conta, por exemplo, ele vai receber o depósito em uma outra conta e não na minha. Né? E proteger a disponibilidade dos dados. Criminosos virtuais podem usar dispositivos não autorizados para interromper a disponibilidade dos dados. Então, eu posso simplesmente, a gente pode fazer uma rede de zumbis que vai todo mundo num determinado horário disparar requisições para um servidor e esse servidor vai parar de funcionar. Tá? Então, a gente precisa proteger a disponibilidade dos dados. E, por fim, a gente tem os dados em processamento. Os dados em processamento são os dados desde o momento da entrada, do processamento propriamente dito, a modificação e o cálculo, e a saída. Né? Quando a gente fala em processamento, a gente está dizendo nesses 3 estágios: entrada, processamento e saída. O processamento aqui é a modificação e o cálculo. Né? Então, a proteção da integridade dos dados começa na entrada inicial. As empresas têm várias formas que elas usam para coletar dados. Né? Pode ser de maneira manual, pode ser de maneira digital, pode ser através de um formulário, pode ser carregando arquivos e dados coletados através de sensores, de IoT, através de um servidor. Então, assim, existem N formas de uma empresa coletar dados. Né? E cada um desses métodos impõe possíveis ameaças à integridade dos dados. Então, conhecendo os métodos de entrada, a gente vai conseguir proteger bem os nossos dados. Né? E aí a gente tem a modificação dos dados, que refere-se a qualquer mudança nos dados originais. Então, como a modificação manual dos dados pelos usuários, processamento de programas e alteração de dados, além de falhas em equipamentos, que podem resultar em alteração. Quando a gente fala em processamento, em processos, né, a gente está falando muitas vezes em codificação e decodificação, em compactação e decompactação, em encriptar e desencriptar, decriptar. Né? Tudo isso a gente fala também que tem a ver com a modificação dos dados. E código malicioso, ou seja, um malware, um vírus, um cavalo de Troia, que altere os meus dados, também podem ser considerados modificação dos dados. E eles resultam em corrupção de dados. Tá? Então, essa seria a nossa segunda dimensão, né, do cubo de segurança. A primeira dimensão são os princípios, né, confidencialidade, integridade, disponibilidade, e a gente tem a segunda dimensão, que são a dimensão dos dados. E a gente vai voltar daqui a pouco na segunda parte da nossa aula, no segundo vídeo, onde a gente vai ver a terceira dimensão, que são os poderes. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente está de volta com a segunda parte da nossa aula.